amigos democratas, patriotas, empunhando a bandeira verde e amarelo como a maior arma nossa. Bom dia. Hoje é o dia 9 de março de 2023, quinta-feira. Eu sou o doutor Heleno Lopes, falo de Fortaleza mais uma vez no história. Cumprimento as pessoas que me assistem, porque nesse horário é pouca gente. Mais tarde, muita gente aparece nos meus vídeos de YouTube, Facebook, porque esse vídeo vai para Facebook, aliás, para YouTube e Instagram. Eu estou no Facebook. Olha, eu quero que vocês compartilhem, assistam, porque eu vou falar um assunto muito interessante sobre direito. Uma pessoa que colocou um recém-nascido na portaria de um condomínio. Mais tarde eu vou falar com vocês, tá bom? Bom, pessoal, cada dia que passa nós temos mais esculhambação lá em Brasília. Eu não vou chamar de desgoverno, porque isso não é mais governo nem desgoverno, isso é esculhambação. Você desculpa que eu estou com salompas aqui, uma publicidadezinha no pescoço, que eu passei o dia com o pescoço doendo. Olha, vamos começar aqui uma coisa. Improbidade administrativa. O homem lá, eu quero dizer o nome dele não, viu, pessoal? Permitiu que o Juscelino Filho fosse mantido para não perder os votos da União Brasil. Tópico, né? Sem comentário. Outra coisa, Anderson Torres requereu ao ministro Alexandre Moraes ficar em silêncio na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Aí eu faço uns parênteses para dizer duas coisas. A primeira, Anderson Torres está preso. Quem está preso sai do presídio para algum canto se for de sua própria vontade. Não pode haver mais condução coercitiva. Segundo, por que pedir permissão a seu fulano de tal para ficar em silêncio? Quando a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 63, podem decorar e ser decorado, e lá, que pode o cidadão permanecer em silêncio, nada falando à autoridade, qualquer que seja ela, administrativa, judiciária, penal ou civil, é uma besteira que eu sempre ouvi quando era aquela CPI do lixo. Não, eu estou com habeas corpus, não sou obrigado a falar. Se eu, como advogado, se eu fosse patrocinar qualquer um dos envolvidos em CPI, especialmente aquele troço instalado só para fazer o mal ao Bolsonaro, sob o comando dos irresponsáveis Omar de Assis, Andolfo Rodrigues e o não menos famoso Renan Calheiros, que agora é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É um absurdo, um abuso. Senhores, eu pergunto, o Renan Calheiros tinha a riqueza que tem antes, tinha antes a riqueza que tem hoje, como membro do permanente, perpétuo povo de Alagoas? É muita coisa triste ter que eleger. E agora o filho também é senador, mas não está no cargo porque foi ser ministro e botar mais um lá que é o suplente dele. Não sei nem quem é o suplente, o suplente. O Zé Sarney, quando entrou para ser presidente da República, ele tinha alguma coisa? O Lula, ele era o quê quando ele saiu para ser presidente? Ele ganhava o quê?
ordenado de deputado federal e a aposentadoria como metalúrgico. E hoje é um homem talvez até bilionário. À custa de quê? Porque só se fala em tramar com os cofres públicos. A maior imoralidade que tem no Brasil chama-se emenda parlamentar, entendeu? Que quem sabe o que é isso fica enojado. Porque o deputado pega uma emenda. Não todos, não vou dizer todos, mas é quase todos. Todos os deputados, são quase todos os deputados. O deputado chega e pega uma emenda, como eu vi lá no município particular, que até o juiz foi expulso da magistratura por envolvimento dessas falcatruas. Aí o cara chega, eu tenho emenda aqui de 10 milhões, aí arranja uma obra aqui para fazer, aí só quem ganha a coisa é a mesma empresa de fachada, que não tem nem tem CNPJ, não tem dinheiro, não tem nada, é só queixo. Aí faz a obra. Que é a obra? A obra reformar um prédio público, isso aqui, uma escola, que não precisa dar só uma pintura, mas tem que botar lá um orçamento bem alto, chama o prefeito, o deputado e divide lá o dinheiro. Isso aí é comum, essa esculambação ainda existe, agora que vai existir mesmo, porque esse Juscelino Filho já deu mostras disso e foi perdoado. Pergunta se isso acontecesse no governo democrata, do nosso Bolsonaro, ou qualquer um que faça as vezes dele. Já estava o senhor Randolfo Dias requerendo ao Supremo improbidade administrativa. Veja outra imoralidade. A Constituição Federal diz no artigo 37. Todo ato administrativo tem que ser revestido de princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e legalidade. Aí, a Janja agora estreou na televisão TV Brasil, televisão pública. Aí eu pergunto, é nepotismo? Ah, não, ela vai trabalhar de graça, apenas isso. É pior do que isso, é mais do que imoralidade. Não é nem impessoalidade, é imoralidade. Sabe por quê? Quem lê o artigo 117 do Estatuto do Servidor Público, lei 81/12/90, no artigo 117, inciso 8º, não discrimina tanto faz. Se eu pego o servidor, eu sou o presidente da República, eu nomeio por escrito ou verbalmente que a minha mulher ocupe um cargo oneroso ou gratuito. O gratuito é pior do que a imoral. E gratuito só também no papel, correndo dinheiro por trás é pior ainda. Isso é nepotismo, está lá escrito, artigo 117. Eu não posso botar uma mulher minha num cargo qualquer, eu sendo chefe de uma repartição pública, nem uma mulher, nem um filho, nem um irmão, qualquer parente até terceiro grau. Isso é uma esculhambação do governo vagabundo desse. Agora vê o MST agora. Por que esse MST está fazendo essa esculhambação todinha? Agora, o Zé Rainha tomou chumbo grosso lá na Bahia, que apesar da Bahia ser petista, o juiz é eclético, o juiz é imparcial, entendeu? O juiz decretou a prisão dele, ele ofereceu 2 milhões para poder tocar as terras da Fazenda Suzano, entendeu, pessoal? Então, essas coisas que revoltam. Portanto, nós temos que acreditar, porque agora, Prêmio Nobel da Paz por Lula, será que esse povo é imbecil no mundo inteiro? Porque um cara que não sabe fazer nem conta de aritmética, cada vez que abre a boca para dizer um bocado de sandice, de imoralidade, de perniciosidade para o povo brasileiro, ele diz: quem ganha 6 mil reais é rico, se pagar 2.500 de aluguel, sobra 4. Só aritmética, né? E mais outra coisa, pessoal. Como é que esse cara não tem vergonha de dizer que tem gente comendo demais, por isso é que tem gente passando fome? É lascar, rapaz.
O indivíduo não tem vergonha, nem ele, nem essa pobre dessa gata Mianda, essa tal de. Como é o nome dela? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, parece um gato Mianda, ela fala. Acho que ela não tem nem força. Vai lá para o canto lá, não me lembro mais. Dizer que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Agora, prêmio Nobel. Que eu disse quantas vezes aqui, quantas vezes, eu não sei se vocês se lembram, eu dizia assim, o Lula tinha condições de ser o prêmio Nobel da Paz quando ele estava preso, imitando Nelson Mandela, que passou lutando no apartheid, passou preso, disse que 27 anos, sofrendo na prisão, saiu como presidente da República, recebeu o Prêmio Nobel da Paz e mostrou as mãos limpas. Aí você falar em Prêmio Nobel, fala um cachaceiro que ostenta um relógio de 90, 100 mil reais no braço, uma caneta de 7 mil reais de ouro, que ele disse que ganhou de presente antes da fabricação da caneta. É muita imoralidade, né, pessoal? Esse cara que assaltou os cofres públicos, todo mundo sabe disso. Ainda vem repetindo que a Dilma sofreu um golpe. Golpe o quê, meu amigo? Se a Dilma continua que ela era só o boneco, o fantoche, porque quem fazia toda a trama era o PT sob o seu comando, o PT não tem ninguém que se aproveite. Nenhum. Aí, bota a Gleice Hoffmann lá, dois partidos com a presidência do PT. União Brasil é o Podemos. Renata Teixeira e a Gleice Hoffmann, presidente. Rapaz, outra coisa que eu achei também ridícula, olha, eu vou criticar agora, o cara que é da direita, é conservador, é bandeira verde e amarela, o Nicolas Ferreira, como é que esse cara tem a ideia de jumento? Uma ideia muito louca, maluca, porque, meu amigo, no Dia das Mulheres, ele botar uma peruca loura, ocupar a tribuna da Câmara, para dizer que o nome dela é a deputada Nicole, e que as mulheres deveriam lutar pela sua condição de mulher, porque os trans estão tomando o lugar das mulheres. Eu acho ridículo isso, sabe por quê? Porque o Brasil tem liberdade. A cabeça do artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, com direito à vida, à liberdade, à propriedade, não havendo distinção de raça, sexo, cor, religião, idade ou trabalho. Aí vem um bocado de besteira. Eu sou pela liberdade até de sexo, embora o Irã, ditadura sangrenta, sanguinolenta, que mata homossexuais, o Lula traz 2 navios da Marinha Mercante, Marinha de Guerra do Irã, navio de guerra, e manda fazer uma festa com o comparecimento de pessoas de seu governo na costa brasileira, passando manteiga em venta de gato, passando satanás na venta do John Biden, porque se ele é esquerda, mas ele não pode fazer nada porque ele está num país de primeiro mundo que é estritamente democrata. Agora, deixar de reprovar o Nicolás Maduro, deixar de reprovar o Daniel Ortega, este principalmente da Nicarágua, ele que é o sucessor muito bonzinho na cadeia de sucessão dele, o Somoza, e vem matando gente, prendendo mulheres, botando padre para correr, uma exclamação danada. Então, as 55 países só daqui do Brasil, foi a favor do Daniel Ortega. Pensa aí. Aí o cara desse quer ser o prêmio Nobel da Paz, viu? Isso é a coisa mais absurda.
é botar o Brasil na lama na hora de escolher esse prêmio. Manda o Lula para o prêmio dele, porque a conduta dele, seu Lula, você sabe, o Brasil sabe, o mundo sabe, todo mundo sabe que o senhor foi condenado em 23 processos, em 2 instâncias ordinárias, uma especial. Só não foi condenado em 3 porque não teve sentença, não deu tempo de terminar, que o senhor foi uma manobra descortês do Supremo Tribunal para com o povo brasileiro, para empurrar você na goela do povo brasileiro e sair o povo não está aguentando. Aí você diz, eu queria até dizer uma coisa aqui, que eu não torço time de São Paulo, eu torço Flamengo e Fortaleza. Mas desmoralizar o Corinthians, ele disse, o que eu roubei? Não, roubou isso. Mas aí a live dele, repetida, eu chego passado, vão me chamar de ladrão, ferindo a minha honra. Que honra, Lula? Que honra. Eu preferia ser chamado de corintiano. Quer dizer, até o Corinthians, eles estão ofendendo. Que chamar você de corintiano é querer chamar todos os corintianos iguais a você, a sua laia de malfeitor, a sua laia de mãozinha no dinheiro brasileiro, sua mão é de cola. Lá, agora no Congresso Nacional, tem gente boa, eu pessoal, não vou mentir não. Tem o Eduardo Tirão, um de respeito, tem o Marcos do Vale, né? Marcos do Vale, tem o senador Tasso Gereissati, homem que passou pelo Senado, pelo governo do Estado, de mãos limpas, entendeu? Ele, Chiquinho Feitosa, Supremo dele, que assumiu também, o nosso saudoso César Carlos de Oliveira Filho, foi ministro, foi senador biônico, entendeu? E não foi envolvido nessas coisas. Então lá, o próprio Zé Maria Trindade, respeitado jornalista, que erra um pouquinho de português, erra muito, quando trata-se, é só pegar a gramáticazinha do Edmilson Monteiro Lopes, que papai dizia que era nosso primo, e do Napoleão Mendes de Almeida, que está lá. O quando é um advérbio de tempo que atrai obrigatoriamente o pronome para do verbo. Quando se trata, nunca quando trata-se. E o Zé Maria Trindade? Vocês têm que aprender. E o seu Pagnato também dizer, há 3 anos atrás está errado, você é formado em Direito, com doutorado e mestrado, conforme você propala, você é bom argumentando alguns artigos de lei, está muito fácil. Eu basta dizer que eu sou cego dos 2 olhos, só vejo o vulto, não leio nada. Mas o que eu digo aqui, eu digo consciente, entendeu? Mas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, por que esse pleonasmo? Há 10 anos atrás, se há 10 anos já é atrás. Então é isso aí. Agora outra coisa para vocês saberem. Você queria ser corintiano, chamar o Lula de corintiano, em vez de você chamar aquele nome que a negada chama? Nunca. Olha, tem muitos sites honrados, tem cara que tem medo de dizer verdades, mas diz indiretamente, eu tenho medo, mas é medo de ser desmonetizado. Eu aqui não tenho dinheiro, eu não tenho número, não tenho nem número para monetizar meu canal, meus canais, mas eu faço isso que eu gosto. Gosto porque eu fazia era pagar programa de rádio, isso de mais de 40 anos para cá, para ensinar direito ao povo. É o prazer que eu tenho, argumentar direito, entendeu? Eu quero agora entrar no assunto direito. Se estroça aí, deixa eu falar. Se você é corintiano, cuidado, que o Lula prefere ser chamado de corintiano a ser chamado de ladrão. É chato, né? Olha o português, prefere ser chamado de corintiano a ser chamado de ladrão. Negada de do que ser chamado. Não é, tá errado. Do que ser chamado é português errado, tá bom? E mais uma vez eu digo,
Vamos ver como é que vai ser a igreja do anticristo, que é a igreja de Satanás. Convidar o pastor, o Ciro Malafaia, porque, rapaz, é incrível. Deixa eu dizer mais uma coisa, deixa eu dizer antes do negócio. Vocês já prestaram atenção como, olha, o povo é tão besta, tão burro, tão jumento. Não é porque você votou de graça no cara que está melando a ação per capita, né? Pode ser outra coisa. Que isso aí é só um voto uma vezinha, atrás de uma picanhazinha, atrás do dinheirinho e tal, mas de uma mortadela com pão para acompanhar o MST. Agora eu acho burrice, meu amigo. Burrice. Olha, é o sujeito ir para o terreiro de macumba e saltar um monte de dinheiro para o caboclo da macumba. Ir para uma igreja e saltar um monte de dinheiro. Pode ser católica, pode ser protestante. Como é que a Igreja Universal do Reino de Deus construiu o Templo de Salomão? Lá em São Paulo, que até você para visitar tem que pagar o pedágio. Vocês sabem que o Valdomiro Santiago, que hoje é o segundo pastor mais rico do mundo, ele brigou com Edir Macedo, ele era da Igreja Universal. Aí criou a Igreja Mundial, Igreja Mundial do Reino de Deus. Aí ficou rico também. Os seus Malafaia está em terceiro lugar, tem mais dois, quarto e quinto, eu não sei, né? E o primeiro é de Macedo. Então eu pergunto, que diabo de profissão é essa? Que rei? O senhor tem padre aí da Igreja Católica que tem loja no Brasil todo. Agora, quase todos eles são os que têm loja, são cantores, e como cantores eles são artistas, não são a Cláudia Arraia, que ganha 5 milhões assim, de bandeja assim do governo federal. E os pobres flagelados lá de São Sebastião de São Paulo receberam 2 milhões, mais 5, ficou em 7 milhões o valor destinado pelo governo federal. Vem 10 bilhões não vai para o pessoal da cultura, entre aspas, 10 bilhões, lei Rouanet. Cada dia que passa, meu amigo, as notícias são horríveis. Olha, uma história. Passaram-me um print, quem leu foi minha secretária, dizendo assim: fiz uma promessa com São Miguel Arcanjo para um determinado milagre, e esse milagre eu tive o alcance da minha pretensão. Na minha promessa, eu era uma mulher. A minha mulher, a doença era ela, estava grávida e ela disse: tem que botar esse menino como prêmio, como se fosse um sacrifício para a entidade divina, que seria São Miguel Arcanjo. Aí o marido dela, também não é essa pessoa de média classe para baixo, não para cima, ele me nasceu saudável, botou numa caixa de papelão grande, com muitos furos, e mandou entregar no condomínio, com o nome da pessoa que deveria receber, que estava indicada no milagre que a mulher dele disse para ele. Aí então ele pegou, o porteiro recebeu, assim que o cara saiu, que entregou, ele verificou que dentro da caixa tinha uma criança. E viu o nome da pessoa, interfonou, chamou, aí foi uma alegria e tudo. E essa pessoa foi que me perguntou, a história foi essa, perguntou o que podia fazer. Isso foi agora recente, que ainda o menino está sendo cuidado e tudo. Ela não sabe a origem desse menino. Pode aquilatar que tenha sido uma pessoa conhecida que mora fora do estado do Ceará. Não tenho a menor ideia, porque a pessoa que vive tem muita amizade no estado e fora do estado, mas é fácil. Ela notou que o menino tinha que ser chamado Miguel Arcanjo. Muito bom, é só chegar para pegar, mandar um médico examinar,
um laudozinho, sabe? Aí pegar e requerer ao juiz da vara da infância e da juventude a adoção judicial. E na adoção judicial, o artigo 33 e parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que essa adoção, o juiz dá logo a liminar, pedindo um alvará para que essa criança, ainda sem sobrenome, sem avós maternos e paternos, seja dependente do cidadão lá que é servidor público federal. Quando faz isso, o processo vai tranquilo, vai para o Ministério Público atuante na vara da infância e da juventude. Aí depois dessa vara da infância e da juventude, o juiz vai sentenciar. Aí quem requer coloca o nome do... Aí tem que ser os pais, né? Os dois pais adotivos. Porque todos os dois têm que assinar, por quê? Processo de adoção, que vai intervir na qualificação geral da criança. Aí tem Miguel Arcanjo tal, filho de fulano de tal e fulano de tal, na caixinha vem a data de nascimento, nascido no dia tal, tal hora, não diz aonde, mas aí vai ser Natal de Fortaleza, porque a doação foi em Fortaleza, avós paternos fulano e avós maternos. Que se for só o homem que requereu, só a mulher, a criança sai sem a paternidade ou a maternidade, conforme seja o caso. Os artigos 33 a 49 do ECA, ele disciplina muito bem o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte, que os filhos não podem mais ser discriminados, sendo iguais os adotivos, os legítimos, os legitimados e os reconhecidos. Agora veja uma coisa, nós temos hoje os entendimentos jurisprudenciais que transtornam tudo. Olha bem, vou dizer a vocês, vamos ver. O garoto, quando é adotado, se ele mantém a afetividade só com o pai registral, porque nós temos a adoção à brasileira, que é o registro declarado pelo pai que criou e não o pai biológico, aquilo se chama adoção à brasileira, que é constituída pela sócio-afetividade com a criança. Aí, se ele tem sócio-afetividade só com o pai ele não pode, ele só herda do pai adotivo. Hoje eles entendem o seguinte, a par do artigo 48 do ECA, que ele é seguro quando diz o filho adotivo só tem direito de tomar ciência, conhecimento de sua paternidade biológica. Isso em homenagem ao direito de cidadania previsto nos artigos 1º e 2º, inciso 3º, 3º da Constituição Federal. Agora, se o garoto for mantido com sócio-afetividade para com os pais biológicos e para com os pais registrais, ele tem direito à herança dos dois. Isso é a definição dos tribunais, lá de Brasília, seguida essa orientação por todos os tribunais. Eu acho até justo, que muitas vezes, quando o pai adota, o pai biológico faz doação do filho, porque ele não pode criar, e a seguir o pai biológico fica rico e mantém a sua afetividade, eu acho justo isso. Embora, no meu entendimento, tenha uma ofensa ao artigo 41 do ECA também, que diz que a herança se defere também em favor do filho adotivo. Agora veja mais uma coisa. O juiz aqui não pode anular o registro do pai registral, a não ser ele próprio requerendo. O pai registral ele tem duas oportunidades. A primeira, se ele não teve sócio-afetividade,
o artigo 1604 do Código Civil e o 1653, dizem que por dolo, coação, tal, fraude, pode haver anulação do registro. A jurisprudência dos tribunais superiores, ela define que essa parte aí, que seria ato anulável, o prazo seria de 4 anos, porque o próprio artigo 178 diz, nos casos, Código Civil, nos casos de fraude, dolo ou coação, o prazo é de decadência de 4 anos. Se o pai requerer a nulidade do registro antes do 4º ano, ele está no prazo e tem legitimidade para tanto. Entretanto, se provar que ele já tinha sócio afetividade para com a criança, o juiz não aceita a nulidade do registro. Agora, se o garoto tem 30 anos, por exemplo, e ele foi informado de que ele foi dolosamente insinuado a estar um filho que não é dele, que ele nem sabia, disseram que era filho legítimo e tudo, biológico e tal, aí ele pode alegar o ato nulo, que o ato nulo não prescreve, artigo 169 do Código Civil. Pois bem, no caso desse rapaz aí, o nome do menino está fazendo o desejo dos doadores. Agora lembrar, qualquer filho que achar que fulano vai ser o pai, desconfiar, pode ingressar na justiça uma ação de investigação de paternidade, os artigos 1615 seguinte do Código Civil, atribuem ao filho adotivo ou ao filho registral, ou adotado, o direito de tomar conhecimento de sua paternidade biológica. Tanto vai ser a adoção a brasileira, que é o registro declarado pelo pai que não é pai, como a adoção, por exemplo, dessa criança. Se for atrás de buscar saber quem é o pai biológico, daquela cadeia de amizade tal, pode encontrar. Eu já vi casos aqui, gente com 40 anos de idade conseguiu localizar o pai biológico, entendeu? Então esse é o direito que está na Constituição Federal. Essa Constituição, no artigo 227, eliminou por completo o caput e parágrafo 6º, eliminou por completo a discriminação que existia para o filho adotivo. Ele só é herdeiro se era o único, só é herdeiro se ele era anterior aos filhos biológicos, só é herdeiro se depois começar a inventar jurisprudência, criar, mesmo tendo irmãos naturais, biológicos, o filho adotivo tem direito a metade do quião do filho legítimo. É assim a coisa. Obrigado a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero cumprimentar todos que me assistem. Vocês podem ouvir o meu programa Morrendo de Saudade e que os meus ouvintes do programa Morrendo de Saudade dizem que é um privilégio você ouvir todos os fins de semana pelas rádios Web Pajeú e Rádio Difusora Voz do Cariri de Missão Velha e outras emissoras que estão em cadeia, o programa Morrendo de Saudade, com muita música dos anos dourados. E o grande momento de Nelson Gonçalves, são 3 horas de música, só com intervalozinho. Eu, a partir desta semana, eu não vou mais dar nenhum alô, porque é muito preferível para você ouvir música, especialmente aquela música de saudade que você só ouve e tem o privilégio de ouvir no programa Morrendo de Saudade, produção e apresentação minha, desculpe o soluço, dia de sábado, a partir de 11 da noite, Rádio Web Pajeú, emissora de web. RádioDVC.com, emissora de net. Aí quando é domingo, a Rádio Web Pajeú repete o programa todo às 10 horas da manhã e dia de domingo, às 2 da tarde,
A Rádio Difusora Voz do Cariri, que é a mesma coisa de RádioDVC.com, que é a Rádio Net, ela retransmite, bota de novo no ar o programa e eu mesmo escuto lá em casa, sentado lá numa cadeira, escutando meu programa, a minha apresentação, e eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é um privilégio você ouvir música dos Santos Dourados, longe das notícias ruins do sul do país, longe desse negócio de estar aqui do despedista. Bom dia, curtam, compartilhem, inscrevam-se nos meus canais de Facebook, YouTube, Instagram, heleno.lopes@uol.com.br, 85 é o DDD, 999453883 é o meu zap. Bom dia e até amanhã.